sou pregador, eu sou profeta. E eu só vim liberar uma profecia de Oquenita sobre Provité. Onde é, Jesus? Glória. E aí? Que isso? Eu tô sentindo que o Deus do taca-tique-taca-taque-taque-té acabou de entrar aqui dentro. A Bíblia diz: pecar contra o Pai tem perdão, pecar contra o Filho tem perdão. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo de Deus, esse já não tem mais perdão. Então, hoje em dia, as coisas de Deus estão virando banais. As pessoas estão brincando muito com o altar, brincando muito com profecia, língua estranha. Zamanívia, Nauichomianá, Zamanúvia, Canazió, Teremicante, Anauatebidá, Pacatoque, Teque, Teque, Toca, Tacatá, Icatata, Toque, Teque, Taca, Toque, Te, Icatata, Taca, Toque, Taca, Te, Icatata. Vai cobrar de ti, falso profeta, mentiroso, enganador, palhaço. Você já confiou cegamente em alguém só porque ele falava em nome de Deus? Quantas vezes vimos pessoas sinceras serem enganadas, iludidas, exploradas? Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. Tudo isso porque baixaram a guarda diante de palavras bonitas e promessas vazias. Hoje, mais do que nunca, precisamos falar sobre os falsos profetas. Eles não chegam assustadores. Pelo contrário, aparecem com rostos inocentes, discursos cativantes e muitas vezes como verdadeiros milagres vivos, como o caso do profeta Mirim Miguel Oliveira. Mas cuidado! Nem todo milagre vem de Deus. A exploração da fé virou um comércio disfarçado de espiritualidade. E enquanto multidões se emocionam, suas almas e seus bolsos são usados como moeda de troca. Fique atento, porque no vídeo de hoje vamos abrir os seus olhos. Vamos revelar como a manipulação, o teatro e o abuso da confiança estão sendo usados para explorar os fiéis. E o que a Bíblia nos alerta sobre isso? A Bíblia é clara. Nem todo aquele que invoca o nome do Senhor é de fato seu enviado. Em Mateus 7:15, Jesus nos adverte: acautelai-vos dos falsos profetas. E hoje, mais do que nunca, essa advertência ecoa. No cenário atual, vemos líderes surgindo como estrelas, com discursos emocionantes e milagres impressionantes. Mas, por trás de muitas dessas apresentações, existe algo alarmante: a exploração da fé. Tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu! Eu sou profeta! O caso do profeta Mirim Miguel Oliveira escancara esse problema. Apresentado como um fenômeno, ele emociona multidões com suas pregações e supostos milagres. Mas a pergunta que devemos fazer é: quem realmente está sendo glorificado? Deus ou o homem? O espetáculo criado em torno de sua figura revela uma estratégia sutil para capturar corações sensíveis e mentes fragilizadas, explorando seus sentimentos mais puros. A fé, algo sagrado e pessoal, é usada como uma ferramenta de manipulação. Promessas de cura, libertação e prosperidade são vendidas emocionalmente, criando uma dependência espiritual que beneficia apenas os que estão no topo dessa estrutura. Miguel Oliveira é apenas um dos rostos de um sistema que transforma a esperança dos fiéis em mercadoria. Quando a fé é explorada, não apenas os bolsos dos fiéis são atingidos, mas também suas almas. Muitos, iludidos por sinais externos e discursos bem ensaiados, acabam se afastando da verdadeira fé em Cristo. A exploração dos fiéis é uma ferida aberta na igreja atual, e precisamos falar sobre isso com coragem e responsabilidade. Se você acredita que a fé não deve ser usada como moeda de troca, compartilhe esse vídeo agora. A Bíblia diz: pecar contra o Pai tem perdão, pecar contra o Filho tem perdão. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo de Deus, esse já não tem mais perdão. Juntos, vamos abrir os olhos de muitos que ainda estão sendo enganados.
O surgimento de figuras, como o profeta Mirim Miguel Oliveira, não acontece por acaso. Vivemos em uma sociedade sedenta por respostas rápidas, por milagres instantâneos e por sinais sobrenaturais que tragam alívio imediato às dores da vida. É nesse ambiente que os falsos profetas florescem, apresentando-se como soluções divinas para problemas humanos. Desde cedo, Miguel Oliveira foi construído como uma imagem perfeita de milagre. Histórias de curas, laudos médicos rasgados e palavras de impacto emocionam e conquistam rapidamente a confiança do público. Porém, poucos param para analisar com cuidado. Seria essa a marca verdadeira de um enviado de Deus ou uma estratégia para explorar a fé de um povo carente de esperança? A manipulação começa pela emoção. Crianças sempre despertam sentimentos profundos. Um jovem pregador, com histórias de superação impressionantes, cria um laço emocional imediato. O público baixa as defesas, se emociona, acredita. E é aí que a exploração da fé se instala silenciosamente. Ao invés de apontar para Cristo, a atenção é desviada para o profeta Mirim, transformando-o em uma celebridade religiosa. Curas e profecias se tornam a moeda principal. Eventos são organizados, agendas são vendidas, e o nome de Deus é usado para promover shows de fé, onde quem mais ganha são os homens, não o reino dos céus. A exploração dos fiéis se fortalece nesse ciclo vicioso de emoção e necessidade. O desespero por soluções sobrenaturais é alimentado por discursos ensaiados que prometem tudo, mas exigem pouco compromisso com a verdade do Evangelho. O resultado? Uma multidão iludida, manipulada, vulnerável a qualquer nova promessa milagrosa. Precisamos entender, não é porque um rosto parece inocente que sua mensagem é pura. Agora, um propósito de R$100. Você vai fazer e quem for fazendo, sai da live e já faz agora. Discernimento espiritual não é opção, é sobrevivência. A fé verdadeira não se alimenta de espetáculos, mas da palavra viva de Deus. Quando ouvimos relatos de milagres impressionantes, como a cura de uma criança que nasceu sem cordas vocais ou sem tímpanos, é natural que nossos corações se encham de emoção. No entanto, é exatamente aí que mora o perigo. A história de Miguel Oliveira foi construída sobre bases emocionais fortes, mas sem a devida comprovação e sem o devido cuidado espiritual que a Bíblia exige. Muitos se encantam com a narrativa do profeta Mirim, mas esquecem que Deus jamais nos ensinou a seguir sinais apenas pelo espetáculo. Em Deuteronômio 13, o Senhor alerta que até sinais e maravilhas podem ser usados como provações para testar a fidelidade do povo. E hoje, infelizmente, vemos como essas provações têm sido usadas de maneira distorcida para explorar fiéis. A manipulação acontece de maneira refinada. Testemunhos emocionantes são contados, laudos médicos são rasgados diante das câmeras e cada gesto é pensado para comover. Eu rasgo o câncer. Eu filtro o teu sangue. E eu curo a leucemia. E eu curo a leucemia. E eu curo a leucemia. O problema não está em celebrar um milagre verdadeiro. O problema é transformar supostos sinais em palco para promover homens, em vez de glorificar a Deus. Enquanto o público se emociona, muitos líderes aproveitam para vender promessas, criar eventos e arrecadar fundos em nome da fé genuína. O profeta Mirim se torna a face de uma indústria que lucra alto com a esperança alheia, enquanto o povo é mantido em um ciclo interminável de expectativa e frustração. A verdadeira fé não precisa de espetáculos, não depende de shows emocionais, nem de milagres públicos para ser validada. O que estamos vendo é a transformação da fé em produto de consumo, alimentando a exploração dos fiéis de maneira cada vez mais cruel e calculada.
Se não aprendermos a separar o verdadeiro evangelho da encenação religiosa, continuaremos a ver multidões sendo exploradas em nome de milagres que nunca tiveram a aprovação do céu. Enquanto muitos fiéis se sacrificam, abrindo mão do pouco que têm em busca de uma promessa de cura, libertação ou prosperidade, vemos líderes religiosos vivendo uma realidade completamente diferente. Carros de luxo, relógios caros, viagens internacionais, hotéis 5 estrelas. Essa é a vida que a exploração da fé tem financiado para alguns falsos profetas modernos. No caso de figuras como o profeta mirim Miguel Oliveira, o padrão se repete: agendas disputadas, convites para pregações em grandes eventos, ofertas elevadas, vendas de produtos abençoados e, em muitos casos, arrecadações astronômicas sob o pretexto de missões ou causas espirituais. Tudo isso sustentado pela simplicidade e vulnerabilidade de pessoas que, de boa fé, acreditam estar ajudando a obra de Deus. Enquanto o povo enfrenta dificuldades, esses líderes vivem em mansões, desfilam com roupas de grife e exibem uma vida de privilégios que em nada se parece com a vida de renúncia que Cristo nos ensinou. Um mistério muito profundo. Estava preparado uma emboscada. Estou vendo 4 homens dentro de um carro. E 4 homens dentro de um carro esquematizaram numa mesa. A gente sequestra ele e depois extorque a família. Valor de 150 mil reais. O Vinícius, Senhor. O Vinícius, Senhor. O Vinícius, Senhor. O Vinícius, Senhor. Aparta a tua família, Vinícius. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Não vai ter sequestro, Vinícius. Tem um anjo pegando o celular dela, descendo nos contatos, indo no contato da mãe dela. Eu tô vendo uma foto que tá ela, a irmã e a mãe. Não vai ter sequestro! O livramento chegou! Quem dá o pulo? A exploração da fé atinge o ápice quando a fé vira um negócio. E quem mais acredita é quem mais perde. É triste ver que, para manter esse estilo de vida, falsos profetas criam campanhas emocionais, apelam para doações extraordinárias e prometem bênçãos em troca de ofertas generosas. É uma inversão completa do Evangelho. Onde deveria haver serviço e humildade, encontramos ostentação e ganância. A Bíblia é muito clara quando afirma que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. 1 Timóteo 6,10. E é exatamente o que vemos. A fé genuína é usada como fachada para um esquema onde o objetivo principal é o enriquecimento próprio e não a edificação espiritual das pessoas. A exploração dos fiéis se torna ainda mais cruel quando seus poucos recursos são consumidos por essas promessas vazias. A dor espiritual, a desilusão e o endividamento são as consequências silenciosas de uma fé explorada e corrompida por aqueles que deveriam ser exemplos de integridade e amor cristão. As redes sociais se tornaram o novo altar dos falsos profetas. Através de vídeos editados, fotos emocionantes e testemunhos cuidadosamente selecionados, muitos líderes constroem uma imagem de santidade que, na prática, esconde interesses bem menos espirituais. O profeta mirim Miguel Oliveira é um exemplo claro desse fenômeno moderno. Com milhões de visualizações e seguidores nas plataformas digitais, sua imagem foi moldada para criar uma sensação de autoridade espiritual incontestável. Cada postagem é estrategicamente pensada. Milagres, revelações, encontros emocionantes. Mas poucos percebem que por trás dessa produção existe um sistema meticuloso de marketing religioso que explora a fé. O objetivo é simples: emocionar, envolver e fidelizar. O público, tocado por mensagens fortes e cenas dramáticas, é induzido a seguir, compartilhar, doar e consumir produtos e eventos. Em cima dela, cura! Quando você abraçar, tem cura pra você, verá! Quem pode levantar a mão?
O câncer não vai voltar. A leucemia não vai voltar. Meu Deus. Para se tornar um espetáculo público, uma marca vendável, uma plataforma de lucros. Enquanto os fiéis se emocionam e se tornam seguidores fiéis, os lucros crescem, as agendas se multiplicam e o luxo daqueles que lideram esse sistema aumenta ainda mais. A inocência de muitos é usada como combustível para uma máquina que se alimenta de curtidas, visualizações e contribuições financeiras. A exploração da fé nas redes sociais é ainda mais cruel porque ela é silenciosa. Ela acontece no dia a dia de forma quase invisível. Com palavras doces e imagens impactantes, os falsos profetas conseguem o que querem, confiança cega e apoio incondicional, sem que muitos sequer percebam que estão sendo manipulados. É urgente que o povo de Deus volte a discernir. Não podemos nos deixar guiar apenas pelo que emociona ou impressiona. A verdade não precisa de truques de edição. O verdadeiro evangelho continua sendo o mesmo, simples, puro e focado na glória de Cristo, não na exaltação de homens. Nem todos estão cegos diante do avanço dos falsos profetas. Homens comprometidos com a fidelidade bíblica têm alertado a igreja sobre o perigo de seguir líderes que, na prática, exploram a fé em benefício próprio. A denúncia é clara. Onde há exaltação humana, luxo e manipulação, ali não está o Espírito de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes tem insistido que o verdadeiro ministério não busca glória para si, mas aponta integralmente para Cristo. Que tipo de evangelho tem crescido de forma tão explosiva em nossa nação? Que tipo de pregação? Como tem sido a mensagem? Que tipo de abordagem tem sido feita? Não tem mais nada aí. Porque você está curada. Isso é isso aqui nunca mais se usa. Se você não está ouvindo essas verdades, então fuja daquele reduto que está enredando a sua alma, enganando o seu coração, porque a verdade é a palavra, Jesus é a verdade e fora da verdade não há salvação. Deus não está onde a palavra de Deus não está. Esses líderes sérios mostram que o verdadeiro servo de Deus não vive cercado de luxos, nem precisa construir uma imagem de santidade diante das câmeras. Sua vida é um testemunho contínuo de humildade, serviço e compromisso inegociável com a verdade bíblica. Contrastando isso com o caso do profeta Mirim Miguel Oliveira, a diferença é evidente. Enquanto ele é elevado às alturas como celebridade religiosa, promovendo campanhas e eventos grandiosos, os verdadeiros servos de Deus permanecem firmes na simplicidade da cruz, muitas vezes longe dos holofotes. Precisamos discernir. A Bíblia nos ensina que conheceremos a árvore pelos seus frutos, e frutos verdadeiros não são medidos por seguidores nas redes sociais, mas por vidas transformadas pela santidade e pela verdade. Não podemos nos deixar enganar por discursos bonitos ou supostos sinais grandiosos. Em tempos onde os falsos profetas se multiplicam, o discernimento espiritual deixou de ser uma virtude opcional e se tornou uma necessidade vital. A fé que não é examinada pode ser facilmente explorada, manipulada e desviada. É exatamente isso que líderes como o profeta Mirim Miguel Oliveira e tantos outros fazem. Se aproveitam da falta de conhecimento bíblico e da ingenuidade dos fiéis. A primeira arma contra a exploração da fé é a palavra de Deus. Sem um conhecimento sólido das Escrituras, o cristão fica vulnerável a discursos emocionais e promessas vazias. A Bíblia nos ensina que devemos provar os espíritos para ver se procedem de Deus. 1 João 4:1. Eu tô sentindo que o Deus do taca-tique, taca-taque, taque-taque acabou de entrar aqui dentro.
O discernimento espiritual não é apenas reconhecer o erro quando ele já causou estragos. É ter sensibilidade suficiente para identificar as armadilhas antes de ser enredado. É perceber que quando um líder se coloca no centro das atenções, quando os holofotes brilham mais sobre o profeta do que sobre Cristo, algo está muito errado. Que eu estou fazendo mal para aquele menino. Deus tem obra assim. Ia ser no tempo de desvio, na ganância de dinheiro. Estou destruindo aquela criança. Amém? Não são as palavras bonitas, nem os milagres proclamados que autenticam um verdadeiro servo de Deus, mas os frutos visíveis de transformação, arrependimento e santificação na vida das pessoas que o seguem. Um ministério que gera dependência emocional, idolatria de personalidades e exploração financeira já revela a corrupção em sua raiz. Além disso, devemos ter coragem para questionar. A fé verdadeira não teme perguntas. Se uma liderança espiritual desencoraja a análise crítica e exige obediência cega, é sinal de alerta. O Senhor nos chama a amar com entendimento e a seguir a verdade, não a nos submeter a homens. Discernir é proteger a própria alma. É garantir que a nossa fé esteja firmada em Cristo e não nas promessas vazias de quem usa o nome de Deus como fachada para ambições pessoais. Que sejamos sábios e vigilantes, firmes na verdade, imunes à exploração, fortalecidos pela palavra viva que liberta e conduz à vida eterna. Você ouviu? Agora precisa decidir o que fará com isso. Ficar em silêncio diante da exploração da fé é permitir que ela continue. Muitos estão sendo enganados, iludidos e até afastados de Deus por causa de falsos profetas como Miguel Oliveira, que transformam o sagrado em espetáculo e a fé em instrumento de poder e lucro. Esse alerta não é para atacar pessoas, mas para proteger almas. Quando a fé vira palco, quando crianças são transformadas em ferramentas de propaganda espiritual, e quando o povo simples é manipulado emocionalmente para sustentar luxos e agendas milionárias, algo precisa ser confrontado. O que está em jogo não é uma opinião, é a eternidade de muita gente. E se você chegou até aqui, é porque também sente que tem algo errado. Não se cale, não aceite o engano travestido de santidade. A palavra de Deus é luz que revela o oculto, e hoje essa luz brilhou. Compartilhe esse vídeo agora mesmo. Ajude outras pessoas a abrirem os olhos, porque aqui a gente não tem medo de dizer a verdade. Doa a quem doer. A fé não pode ser negociada. A verdade não pode ser calada. E você faz parte dessa missão de despertar o povo que está sendo enganado em nome de Deus. Que Deus te dê discernimento, sabedoria e coragem para permanecer firme na verdade. A verdade precisa ser dita, mesmo quando incomoda. Fique vigilante, examine tudo, retenha o que é bom. Nos vemos no próximo vídeo, onde o compromisso é com a luz, não com o engano.